Se há alguns anos atrás a Petrobras era sinônimo de exploração de petróleo e gás no Brasil, hoje esse cenário mudou e tem revelado que há espaço para novas empresas que queiram explorar esse mercado. Uma delas, ou melhor, a maior empresa privada e independente que temos atualmente no setor, é a Prio, antes conhecida como PetroRio. Apesar de estarmos falando de uma empresa extremamente jovem, com apenas 16 anos de atuação, a Prio desenvolveu uma estratégia muito criativa e inovadora, conquistando uma fatia do mercado que não era aproveitado. Eu sou a Isis Franco e te convido agora a conhecer essa estratégia e a história da Prio. Seja muito bem-vindo à UVP Capital. Vocês que nos acompanham aqui na UVP já entendem minimamente sobre como funciona o jogo do empreendedorismo. E ele funciona com as mesmas regras tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Para surgir uma nova empresa, portanto, é preciso que haja o encontro oportuno entre uma pessoa com visão de negócio e uma demanda não atendida do mercado. Ou seja, a famosa oportunidade de negócio. O interessante na história da Prio é que esse encontro foi tão improvável quanto promissor. Eu explico. Nelson Tanuri é um empresário brasileiro nascido em Salvador em 1951, formado em administração. O seu currículo faz o perfil do businessman de respeito, seguindo todo o protocolo de ter passado por instituições como Harvard, Columbia University e por aí vai. Mas esse cara, o Nelson, desenvolveu ao longo dos anos um perfil bastante peculiar de administração. O negócio dele é desenvolver estratégias de investimento focadas em empresas em dificuldades financeiras, mas com potencial de recuperação, o que a galera do mercado chama de estratégia de turnaround management, ou gestão de recuperação. Em outras palavras, isso literalmente significa que ele faz o caminho reverso da grande maioria dos empresários, que tradicionalmente buscam construir ali uma empresa que cresça exponencialmente e gere lucros indefinidamente. Ou pelo menos esse é o plano de qualquer um que comece um novo negócio, não é mesmo? A proposta do Nelson, então, parece ser realmente enfrentar o desafio, pegar uma organização que muitas vezes já está até condenada e tentar reverter esse jogo, trabalhando a partir da escassez com o objetivo de renovar aquela fonte. Foi por isso que ele, por exemplo, adquiriu o Estaleiro Verome, empresa instalada no Rio, que enfrentava um processo de concordata na justiça e já estava até paralisada. Na época, em 1994, a Verome tinha menos de 50 funcionários e ele conseguiu recuperar completamente a empresa ao fundi-la ao estaleiro japonês Ishbras. Depois disso, ele assumiu o controle de diversas outras empresas que estavam nessa mesma situação, como a companhia Docas de Santos, o Jornal Brasil e até na Oi ele foi se aventurar. E acabou protagonizando em 2016 o caso da maior recuperação judicial do país. E se você não sabe do que eu tô falando, quando terminar esse vídeo, corre aqui pro canal e assiste o caso da Oi, que você vai entender no que ele foi se meter. Seguindo essa linha psicopata, ou talvez apenas mais emocionante, ele percebeu uma grande oportunidade. E em 2013, ele comprou parte da HRT, uma empresa brasileira de exploração e produção de petróleo e gás natural, fundada em 2008, e que tinha como foco a exploração de blocos petrolíferos, especialmente na Amazônia e na Namíbia, na África. E aí você deve estar se perguntando por que uma petrolífera brasileira vai se aventurar na Namíbia, sendo que aqui em solo nacional há tanto petróleo. E a resposta para essa questão é na verdade bem simples e até meio óbvia. Aqui no Brasil, somente no ano de 97 que o governo federal aprovou a lei número 9.478/97, que permite que empresas privadas possam explorar e produzir óleo e gás natural no país. Consequentemente, existe então um certo monopólio ou uma vantagem competitiva em relação à Petrobras, que durante muitos anos foi a única a poder perfurar e explorar o subsolo do Brasil. Ainda nesse contexto, a HRT, no ano de 2010,
ela abriu o seu IPO. Na ocasião, a empresa conseguiu captar 2,6 bilhões de reais, uma das maiores captações no setor de petróleo e gás naquela época. O dinheiro que foi arrecadado foi investido para alcançar o objetivo que a empresa tinha naquele momento: explorar o petróleo e gás na Amazônia brasileira e na Namíbia. Acontece que o projeto no país africano não foi para frente, e foi por isso que a entrada e a reforma de Nelson Tanure foi tão importante nos anos seguintes. De 2013 a 2015 foi o período em que, com Nelson, a HRT passou pela sua reestruturação. Houve uma redução de 50% dos custos de operação e produção e ocorreu também nessa época a implementação de uma nova cultura na empresa. Todas essas mudanças levaram os sócios a mudarem o nome da antiga HRT para PetroRio, que passou a ser listada na Bolsa de Valores com o ticker PRIO3. No ano de 2022, por outro lado, a marca decidiu adotar de forma oficial o nome PRIO, que é utilizado até hoje. Agora, para a gente entender qual foi a oportunidade de negócio que Nelson vislumbrou para a PRIO, nós precisamos entender como funciona o mercado de exploração de petróleo no Brasil e, claro, como a gigante Petrobras, que domina o setor, se posiciona diante dele. Acontece que a Petrobras e a PRIO, apesar de operarem no mesmo setor, conseguem ser competitivamente complementares, ao adotarem posicionamentos de mercado completamente diferentes. A Petrobras, fundada em 1953, foi criada em um contexto de forte nacionalismo e proteção aos recursos naturais do Brasil. Desde o início, a Petrobras foi concebida como um instrumento de soberania econômica, com exclusividade na exploração de petróleo em território nacional. Essa exclusividade garantiu à Petrobras um domínio absoluto sobre as principais reservas do país. Sua estratégia sempre foi focada em grandes descobertas e na exploração de campos de petróleo de alta produtividade, especialmente após as descobertas do pré-sal, que consolidaram o Brasil como um dos maiores produtores globais. A empresa, portanto, se posiciona como uma gigante mundial, com foco em projetos de grande escala, que demandam investimentos massivos. E se você não conhece essa história, é só procurar aqui no canal que nós já contamos o caso completo da Petrobras. Agora, voltando para a PRIO, após a transformação liderada pelo Nelson Tanure, a empresa redesenhou a sua estratégia focando no que ele identificou como uma oportunidade negligenciada: os poços maduros que a Petrobras e outras grandes empresas não consideravam mais economicamente viáveis. Para vocês entenderem na prática como isso funciona, resumidamente, a vida útil de um campo de petróleo e gás consiste em 4 fases: a fase de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. Acontece que, com o passar dos anos, o campo não consegue mais entregar a mesma quantidade de petróleo e gás que era extraído lá no começo da sua exploração. Com a queda na produção, esses campos muitas vezes são deixados de lado por empresas muito grandes, como a Petrobras, por exemplo, e são vendidos por valores bem abaixo do que seriam negociados normalmente. É por isso que, estrategicamente, ao invés de competir diretamente com a Petrobras, o que seria uma missão quase impossível, a PRIO adotou uma política de recuperação e reaproveitamento desses poços, utilizando técnicas avançadas de recuperação para extrair o petróleo remanescente desses campos já amplamente explorados. Essa estratégia permite à PRIO prolongar a vida útil dos poços em até 8 anos e reduzir os custos operacionais e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental associado à exploração de petróleo. Outra grande vantagem dessa estratégia consiste na empresa ocupar um espaço muito cobiçado e aclamado pelo mercado, o de petrolífera sustentável, já que a PRIO, ao revitalizar poços, reduz a necessidade de novas perfurações e minimiza o impacto ambiental. Com isso, a empresa consegue também operar com margens menores de custo ao aproveitar estruturas já existentes, tornando-se lucrativa em campos que outras empresas considerariam inviáveis. Nelson Tanure foi diplomático ao conceber essa abordagem diferenciada, reconhecendo que competir diretamente com gigantes como a Petrobras seria inviável para uma empresa do porte da PRIO. Em vez disso, ele posicionou a PRIO como uma parceira estratégica, capaz de complementar a produção nacional de petróleo ao focar em nichos de mercado que não são prioritários para os grandes players.
A partir do ano de 2015, então, a PRIO passou a operar nesse novo conforme. E um dos primeiros marcos dessa nova fase foi a aquisição do Campo de Polvo, localizado na Bacia de Campos, a 100 quilômetros da costa de Cabo Frio. Comprado da Petrobras em 2013 por cerca de 135 milhões de dólares, o Campo de Polvo foi a primeira grande aposta da PRIO sob a liderança de Tanuri. O campo, que já tinha uma infraestrutura estabelecida e uma produção de petróleo em declínio, oferecia uma oportunidade para a PRIO ampliar sua expertise em recuperação de ativos. Com uma produção inicial de cerca de 10 mil barris de petróleo por dia, o Campo de Polvo foi revitalizado pela PRIO, que conseguiu estender sua vida útil e aumentar a sua produção em 40%. Além de polvo, a PRIO também fez aquisições estratégicas, que consolidaram sua posição no mercado. Em 2016, a empresa adquiriu o Campo de Tubarão Martelo, localizado na Bacia de Campos, por aproximadamente 90 milhões de dólares. O campo, que produzia cerca de 5 mil barris de petróleo por dia na época, passou também por uma série de melhorias operacionais sobre a gestão da PRIO, o que levou a produção diária para 10 mil barris. A aquisição do Campo de Frade em 2019 marcou outro ponto crucial na trajetória da PRIO. Comprado da Chevron por cerca de 500 milhões de dólares, o Campo de Frade também fica situado na Bacia de Campos, a 172 quilômetros do Campo de Polvo. Na época da aquisição, o campo possuía uma produção estabilizada, aproximadamente 20 mil barris de petróleo por dia, que se manteve até os dias de hoje. O trabalho da petroleira, nesse caso, consistiu em prolongar a vida útil de Frade, permitindo que se explorasse por mais tempo a região. Em 2021, a PRIO realizou um follow-on, com a emissão de 2 bilhões de reais em novas ações. No mesmo ano, ela também conseguiu captar 600 milhões de bonds internacionais. Com esse dinheiro em caixa, 64% de outro campo relevante foi 64% de outro campo relevante foi adquirido pela PRIO, o Wahoo, também na Bacia de Campos. O Wahoo se destacou pelo seu potencial de produção, estimada em cerca de 140 mil barris de petróleo por dia quando em plena capacidade. A exploração do campo, que possui reservas significativas de petróleo leve, representa uma aposta de longo prazo para a PRIO. Já em 2022, a PRIO emitiu 2 bilhões de reais em debêntures e, seguindo a linha de administração de Nelson Tanuri, adquiriu e incorporou a Domo Energia S.A., uma petroleira brasileira fundada em 2007 pelo empresário Eike Batista, que enfrentava dificuldades financeiras e operacionais, e que por conta disso estava em recuperação judicial desde 2013. Desde a sua reestruturação, a PRIO também investiu em parcerias estratégicas e na modernização de sua frota de plataformas de perfuração. A empresa adotou tecnologias de ponta e se destacou por sua capacidade de adaptação às mudanças no mercado de petróleo e gás, especialmente em um contexto global de volatilidade dos preços do petróleo. A empresa adotou uma gestão financeira rigorosa e manteve um foco estratégico em campos com baixo custo de extração, o que lhe permitiu operar de forma lucrativa, mesmo em períodos de baixa nos preços do petróleo. A consolidação da PRIO no mercado também se refletiu no crescimento de sua base de ativos e no aumento de sua participação no mercado. A empresa passou a ser vista como um player relevante no cenário brasileiro de petróleo e gás, sendo atualmente, como dissemos aqui, a maior petroleira privada e independente do país. Tá, mas antes da gente continuar falando da PRIO, se você tem mais de 300 mil reais investidos, eu te convido a clicar no link da descrição e conhecer a AUVP Capital. Clique e agende uma reunião com um dos nossos consultores. E para falar das projeções da PRIO, vamos começar pelos desafios que a empresa tanto já enfrenta no presente quanto terá que administrar no futuro. Entre eles, um dos maiores obstáculos está relacionado à polarização política e à burocracia regulatória no Brasil, especialmente no que diz respeito às licenças ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A dependência da PRIO por essas autorizações tem se mostrado uma fonte de frustrações e de perdas financeiras. Em maio desse ano, por exemplo, a petrolífera registrou uma queda de 4,4% na sua produção mensal, porque o IBAMA, que concede as autorizações sobre os poços,
paralisou por questões burocráticas as atividades do poço ODP3 de Frade e do poço TBMT8H de Tubarão Martelo. Nos últimos anos, portanto, o processo de obtenção de licenças ambientais tornou-se mais lento e imprevisível, devido à crescente politização do IBAMA. Essa situação criou atrasos nos projetos da PRIO, impactando diretamente sua capacidade de expandir a produção e, em alguns casos, até resultando em perdas de oportunidades lucrativas. A necessidade de cumprir rigorosos requisitos ambientais e a incerteza quanto à aprovação de novos projetos representam um risco constante para a empresa, que precisa navegar cuidadosamente por esse cenário para manter sua trajetória de crescimento. Outro desafio importante é a volatilidade dos preços do petróleo no mercado global. Embora a PRIO tenha adotado uma estratégia de baixo custo de extração que lhe permite operar de forma lucrativa, mesmo em períodos de baixa nos preços, a imprevisibilidade do mercado de commodities é sempre uma preocupação. A empresa precisará continuar adaptando suas operações e mantendo uma gestão financeira disciplinada para amortecer os efeitos das oscilações de preço e garantir a rentabilidade a longo prazo. Falando agora das suas oportunidades, apesar dos desafios que mencionamos enfrentados em 2024, a empresa manteve uma posição sólida no mercado, com uma produção diária significativa e ativos valiosos. Atualmente, a PRIO atingiu a marca de produção de 100 mil barris de petróleo diários, distribuídos entre seus principais ativos, os campos de Polvo, Tubarão Martelo, Frade e o recém-desenvolvido campo de Wahoo. Este último representa um dos maiores trunfos da PRIO para o futuro próximo. A sua estratégia também pode ser considerada como uma oportunidade, visto que a PRIO continua focada na otimização de seus ativos e na busca de novas oportunidades de aquisição de campos maduros ou subutilizados, tanto no Brasil quanto no exterior. Nesse sentido, por exemplo, apesar de não divulgar dados detalhados sobre a produção diária de todos os seus poços, é sabido que a Petrobras foca suas operações nos seus campos maiores, com a capacidade de produção de até 500 mil barris por dia. Esse fato aumenta a expectativa do mercado de que a PRIO, nos próximos anos, tenha muitas oportunidades de aquisições, tendo espaço e demanda para crescer no mercado. E por falar em crescimento, o EBITDA da PRIO, ou seja, a evolução da geração de caixa por barril da empresa, tem mostrado um desempenho sólido, refletindo um crescimento nos últimos trimestres. Recentemente, a PRIO divulgou um EBITDA de 1,35 bilhão de reais no segundo trimestre de 2024, um aumento significativo de 7% em relação ao trimestre anterior, de 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa também tem explorado a possibilidade de expandir suas operações internacionalmente, em mercados onde a sua expertise em recuperação de campos maduros possa ser aplicada com sucesso. A PRIO também vê oportunidades em novas tecnologias que podem transformar a indústria do petróleo, como a digitalização de operações, o uso de inteligência artificial para a otimização de produção e a adoção de soluções inovadoras em perfuração e extração. Essas tecnologias não apenas aumentam a eficiência, mas também reduzem os custos e melhoram a segurança das operações. Em resumo, a PRIO de 2024 é uma empresa robusta, com uma estratégia bem-sucedida e um portfólio valioso de ativos. No entanto, ela enfrenta desafios significativos que exigem uma abordagem cuidadosa e adaptável. A capacidade da PRIO de superar obstáculos como a burocracia ambiental e a volatilidade do mercado será crucial para seu sucesso futuro. Ao mesmo tempo, as oportunidades de crescimento tanto no Brasil quanto internacionalmente, e o potencial de inovação tecnológica oferecem caminhos promissores para a continuidade do seu crescimento sustentável. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!